quero. Ah. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá. Ó, na página 84, nós começamos a falar sobre autocrítica. Não é 93? Oi? Ah, 93, mas a gente vai... Não, 93 é a capa só. 94. Está falando sobre o agir, né, de forma impulsiva, quando a gente não pensa, né? Fizeram alguma coisa para mim, eu vou lá e reajo sem pensar na consequência. E aí, quando eu pratico algo ruim, por exemplo, chego aqui com mau humor, começo a gritar com vocês, né, na primeira aula, sou de uma certa forma mal educada. Se eu não tiver a minha autocrítica, na semana que vir, eu não vou pedir desculpa e vou tentar me mudar, né? Mudar meu comportamento. Simplesmente vai manter a mesma coisa. Porque eu vou achar que eu estou certo. É a mesma coisa que acontece na relação de vocês. Quantas vezes vocês perderam amizade porque a outra pessoa não soube ser autocrítica e ver que ela mesma errou? Que ela estava... eu acho que umas 1000. Uma só. Quem? Pra mim foi só uma. Uma pessoa. Mas aí vocês fizeram o autocrítica de vocês? O que vocês fizeram para a pessoa, para ela agir daquela forma? Seja sincero. O que, professora? Eu não entendi. Não. Fez o quê? Você fez uma autocrítica na sua vida em pensar o que você fez para essa pessoa para que ela reagisse de tal forma? Ah, sim. Só que... Não, as pessoas às vezes elas só param a amizade porque quer mesmo. Isso aconteceu comigo. O que você falou, Luiz? Sim. Só que eu não encontrei nada que justificar porque ela fez. Exatamente. Tem uma vez que eu perdi uma amizade literalmente por causa que eu, eu ganhei uma corrida do meu amigo. E aí, ele ficou bravo por causa disso. Literalmente ele não sabe perder por causa disso. E aí eu vi que já tava virando uma amizade assim, eu terminei a amizade. Falei, não. Ser amigo de uma pessoa que não sabe perder não é muito legal. Tá, e se eu perguntar para você assim, ô Henrique, quais são os seus erros? O que você costuma errar em relação a um relacionamento com outras pessoas? Às vezes a gente não pensa, né? A gente, fala uma coisa, só que depois que a gente pensa que a gente errou falando aquela coisa. Talvez a gente pensou que seria fraco pra gente, uma coisa de leve, talvez para aquela pessoa podia ser ofensiva. Exatamente, né? Tem N coisas. O meu problema, a minha dificuldade, o que me atinge, não atinge o Luiz. O que para mim é bobagem, para, só foi isso. O Luiz pode ser uma coisa que vai afetá-lo pro resto da vida, né? Então, quando a gente é forte, a gente consegue reconhecer o que a gente fez. Qual foi o meu erro? Por exemplo, quando o pai age de uma forma que nos desagrada e chega a nos colocar de castigo, ou proíbe coisas das nossas vidas, coisas que nós gostamos. Será que eu paro para ver o que foi que eu errei, ou eu simplesmente fico brava com meu pai e nem quero saber o que eu fiz? Eu acho bastante pessoas ficam bravas, né? Eu acho metade das pessoas, poucas. É porque o que acontece é que nosso psicológico na hora se domina totalmente pela raiva. As nossas emoções, exatamente. Por isso que nós temos que dominar nossas emoções. Vocês já estão dominando as emoções de vocês, porque aqui na sala dá para ver, né, Luiz? Talvez, e Murilo, talvez você também esteja se perguntando, lá na página 95, tá? Não, eu tenho que aprender a me criticar. Já não basta as críticas que recebo dos outros? Aí nós temos as críticas que nós recebemos dos outros. Nós temos críticas construtivas e aquelas que nos afetam, né? Que nos derrubam. Qual é as críticas que nós mais recebemos? Seja sincero, crítica boa ou quando a gente erra? Quando a gente erra. Quando a gente erra. Então, por isso que é difícil a gente se autocriticar. Porque se eu erro aqui na sala, todo mundo vai me apontar. Todo mundo me aponta. Aí vai o aluno,
aí vai a coordenação, aí vai os pais, aí vai os meus colegas, entenderam? Igual vocês erram, vai o pai, vai o professor, vai os seus colegas, e aí pensa, vocês também ter que se autocriticar, ver o erro de vocês? É fácil? Será aquilo que eu interpreto é certo? Sinceramente, eu olho, eu faço uma leitura do Luiz e é isso. A Bia fala, não, mas não é desse jeito, mas eu não quero saber. Porque é a minha verdade que prevalece. Isso está certo ou está errado? Está errado. Hã? Exatamente, aprender a ouvir os outros. Tá? Aí lá na página... Na página 99, quem pode ler esse texto para mim? Para pensar sempre. É um texto que fala sobre o código de autocrítica. Quem pode ler para mim? Eu. Vai lá, Luiz, rapidão, em alto. Outro benefício maravilhoso desse é o código da autocrítica e não cometer 1000 vezes o mesmo erro. Vamos analisar uma situação hipotética. Imagine que você saiu de casa. Vamos analisar uma situação hipotética. Imagine que você saiu na semana passada, seus pais fizeram algo que o deixou muito irritado. De maneira possível, você agiu de um modo não saudável, ou seja, gritou com eles e disse o que veio na sua cabeça, magoando. E eles ficaram chateados e você se sentiu péssimo, preocupado. Analisando a situação por meio da autocrítica, você conseguiu enxergar como havia sido injusto com seus pais pela maneira que falou com eles. Percebeu que poderia ter agido de maneira diferente. Os dias se passaram e na semana seguinte, diante de uma situação semelhante, você, de maneira impossível, comete o mesmo erro. Fica com eles, deixa-os chateados e se sente péssimo novamente. Quantas vezes cometemos os mesmos erros simplesmente por não termos trabalhado o código da autocrítica em nossa inteligência? Em raia humana, experiência que no erro é falta de autocrítica. E aí, quantas vezes vocês já fizeram o mesmo erro? Quem quer me dar um exemplo aí? Tipo, quando você vai fazer uma comida pela primeira vez, você coloca um pouquinho de alguma coisa mais, aí você vai fazer de novo, esquece e coloca de novo a mesma coisa. Lê aí para mim, Igor, sobre um balãozinho que está falando o código da autocrítica. Estou com autoestima, autocrítica. É que tá um barulho por causa do ventilador, mas... Sem problema. O código da autocrítica é o código de quem usa a autoavaliação, pondera seus atos, julga seus comportamentos, ajusta-se, autocorrige, reflete sobre suas reações, conjectura consigo mesmo. Quem o pratica se torna mais tolerante consigo e com os outros. Exatamente. Então, quando eu faço a minha autocrítica e começo a compreender onde foi que eu errei, a gente começa a ter uma visão melhor e a nossa relação com o outro, ela fica muito melhor, né? O Thiago fez alguma coisa para mim, eu vou pensar, olha, o Thiago errou, aquele dia eu errei, então eu vou desculpar o Thiago. Tá? Então, nós vamos lá. Quando nos falta autocrítica, podemos julgar as pessoas sem a compreensão de que nossa interpretação nem sempre é a verdadeira absoluta. Há várias interpretações diante de uma mesma situação. Uma pessoa inteligente aprende a ampliar seus horizontes. Que tal uma dinâmica de diferentes perspectivas? Então, nós vamos falar sobre o que vocês vão olhar aí na página 101. Tem um espacinho, vocês vão escrever aí, tá? Ao lado de cada imagem. Bati o olho, eu vi, eu escrevo o que eu estou vendo. Bati o olho, vou escrever o que eu estou vendo. O que eu estou vendo através do desenho. Não sei, eu falei não. Professor, e é o que eu vi da primeira vez que eu bati o olho, no que eu vejo as duas coisas. Você vai ver o que te chamou a atenção. Na hora que você olhou, e você viu. Na duas, eu consigo ver duas coisas. Mas na hora que você olhou, o que você viu? Na de cima eu vi uma abajur e a de baixo eu vi uma senhora jovem. Então é assim que você vai escrever.
Nossa, meu Deus. Nossa senhora, Cada um fazendo o seu. A primeira, segunda, a partir. É para escrever o que vocês viram no primeiro momento. Você escreve o que você viu no primeiro momento e depois você escreve o que você viu depois. Porque vocês já perceberam, né? Então escrevem os dois aí. Pronto, como é o nome daquele negócio entre terminei. CNPB? Espera só um pouquinho. E aí, pessoal, conseguiram verificar todas elas? Cada uma delas a gente consegue ver duas coisas. Na primeira, nós vamos ver duas coisas. Na segunda figura, duas coisas. Na terceira figura, também duas coisas. Tá? E na terceira, nós vamos ver uma diferença aí, uma coisa diferente, tá? Ela é só uma coisa, não tem nada mostrando, mas eu vou começar então com o Murilo. Murilo, o que você viu na primeira?
Duas pessoas. Duas pessoas. Você, Bia? Duas pessoas. Você, Luiz? Um abajur. Um abajur. Você? Uma taça. Uma taça. Você? Duas pessoas. Igor, o que você viu na primeira? Duas pessoas. Você, Henrique? Um vaso de Escreva flor. lá para mim. Um vaso de flor. Hã? Um vaso de flor. Vaso de flor. Um vaso de flor. Estou esperando o Renato escrever, tá, Renato? E na segunda? Ah, o Renato colocou um vaso. Na segunda eu botei uma jovem. Uma jovem. Eu também, mas Qual que é uma outra coisa que dá pra ver? Depois eu falo. Vamos lá. O que vocês viram aí, Igor? Na segunda? Renato colocou uma senhora. Você? Um cidadão. Uma jovem. Você, Thiago? Uma senhora e uma jovem. Você, Bia? Ah, tem os dois ou quatro? Não. Lá ainda, na 2. Dois? Essa? Você, que falou? Vai falar? Não. Luma? Então fala. Uma uma senhora e uma pessoa jovem. Você, Luiz? Ah, uma senhora. Uma senhora. Na 3. Igor, o que você viu? Nossa, parece um Batman lá. Dois idosos. Dois idosos. Você, Renato? E você, Henrique? Eu botei um vaso também. Um Bem no vaso. meio. Bem no centro. Olha, legal. Ah, é, tem um vaso aqui, ó. Pessoal, e dois cantores. O Renato colocou. Vamos fazer assim, na próxima aula, nossa hora já acabou, na próxima aula a gente termina e aí a gente vai ver qual é o significado dessa dinâmica, tá? Ok. Podem ir saindo. Beijo, tchau. Eu vi duas